A feitiçaria nas igrejas, revelações, milagres falsos e manifestações sobrenaturais. Texto base, Gálatas 3:1. Em Gálatas 3:1, Paulo faz uma exortação forte aos Gálatas, chamando-os de insensatos, por se desviarem do evangelho da graça. O termo fascinou destaca como os falsos mestres usaram artifícios para seduzir ou enganar os crentes. Na visão reformada, essa palavra implica que os Gálatas foram atraídos por uma doutrina enganosa que distorce a verdade do evangelho, levando-os a acreditar que a justificação vem pela lei e não pela fé em Cristo. A fascinação aqui não é apenas uma influência intelectual, mas uma sedução espiritual que obscurece a clareza do evangelho da cruz. O apóstolo Paulo lembra aos Gálatas que eles foram claramente apresentados com a verdade da justificação pela fé em Cristo, e qualquer outro ensino é um desvio perigoso. Em essência, ele os questiona: como podem ter sido tão facilmente enganados e seduzidos por algo que não é o verdadeiro evangelho? O diabo sempre tentou infiltrar feitiçaria no meio do povo de Deus. No Antigo Testamento, ele seduzia Israel ao ocultismo. Hoje, ele introduziu feitiçaria dentro das igrejas, disfarçada de revelações, milagres e manifestações sobrenaturais. Igrejas inteiras abandonaram a sã doutrina e se entregaram a essas práticas. Vamos expor sem rodeios como essas mentiras demoníacas estão distorcendo o verdadeiro evangelho e levando muitos ao engano. A falsa doutrina das revelações. Muitos dizem receber revelações diretas de Deus. Essas revelações são colocadas acima das Escrituras e servem para manipular as pessoas. Como essas falsas revelações funcionam? O profeta inventa uma palavra que não está na Bíblia. Muitos dizem: Deus me disse, mas Deus não disse nada. As pessoas acreditam mais na revelação do que na Bíblia. O que o profeta diz tem mais peso do que as Escrituras. A revelação serve para manipular e controlar as pessoas. Muitos usam isso para arrancar dinheiro ou controlar vidas. Jeremias 23:16 está escrito: não deis ouvidos às palavras dos profetas, fazem-vos desvanecer. Falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Hebreus 1:1-2 está escrito: Deus fala agora por meio de Cristo, e Cristo revelou tudo na Escritura. Por que muitos acreditam em profetas modernos do que na Bíblia? E por que as pessoas acreditam em revelações que não estão na Bíblia? Porque estão mais interessadas em palavras que agradam seus corações. Eles querem ser entretidos, manipulados e os seus egos massageados, e não serem instruídos pelas Escrituras e desafiados a viver pela verdade que está nas Escrituras. Eles não querem. Os falsos milagres. Hoje há um grande comércio de milagres. Muitos prometem curas e bênçãos em troca de dinheiro e exaltação de si próprios e de suas denominações, mostrando que Deus está ali e que sua denominação é a verdadeira graça ou o verdadeiro caminho por causa dos sinais e prodígios. Sinais e milagres falsos. Curas que não podem ser confirmadas, milagres que só acontecem dentro do culto, mas nunca na vida real. Ungidos que só fazem milagres em quem dá ofertas, testemunhos de milagres que exaltam o homem e não a Deus. Se esses milagres, desses milagreiros, têm tanto poder, por que nunca vão a hospitais curar doentes de verdade? Esses que se julgam santos milagreiros não vão aos hospitais curar doentes porque não têm poder de curar de verdade. O que eles fazem é enganar as pessoas com falsos milagres, manipulando emoções e criando espetáculos no culto com falsas promessas de curas e libertações. A verdade é que eles não têm autoridade divina para realizar curas verdadeiras, como Jesus fez. Muitos desses milagreiros buscam fama, lucro e exaltação de sua instituição religiosa, não a verdadeira obra de Deus. E mais, milagres não é prova de salvação.
Se os milagres salvassem, por que vemos tantas pessoas curadas temporariamente, mas ainda vivendo em pecado? Milagres não podem salvar ninguém. A cura física não garante a cura espiritual. Jesus curou muitos, mas os milagres nunca foram sinais de salvação, e sim o sinal de quem Ele é, o Filho de Deus, o Salvador. O que salva é a fé no Cristo verdadeiro das Escrituras. As manifestações sobrenaturais falsas. Muitos dizem serem tomados pelo Espírito Santo e manifestam comportamentos estranhos, mas essas manifestações têm mais semelhança com feitiçaria do que com a obra de Deus. Exemplos de falsas manifestações: pessoas rolando no chão, gritando e tremendo descontroladamente, supostos arrebatamentos ao céu e visitas ao inferno, falsos dons de línguas, onde falam palavras sem sentido. 1 Coríntios 14:33 está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Mateus 24:24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam os escolhidos. Se o Espírito Santo produz ordem e paz, por que essas igrejas estão cheias de confusão, gritaria e descontrole? Na verdade, essas igrejas estão sendo influenciadas por outros espíritos, não pelo Espírito Santo. O verdadeiro Espírito de Deus gera ordem e paz, enquanto o que vemos são manifestações emocionais e descontroladas, fruto de manipulação espiritual e engano. Eles criam um Espírito Santo confuso, que muda o que está escrito nas Escrituras, pois as Escrituras é toda inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e o verdadeiro Espírito de Deus não contraria suas próprias palavras e não causa confusão, mas entendimento à vontade de Deus, levando-os à verdade. Se houvesse de fato o Espírito Santo nessas falsas igrejas, haveria reverência e submissão à verdade da palavra de Deus, que é as Escrituras, não bagunça e confusão. O engano do falso dom de línguas. Hoje muitos dizem falar em línguas espirituais, mas o que fazem não tem nada a ver com o dom bíblico. Características do falso dom de línguas. Línguas que ninguém entende. Na Bíblia, línguas eram idiomas reais, não sons sem sentidos. Atos 2, 6, 8. Uso descontrolado e sem interpretação. Paulo ensinou que, sem interpretação, as línguas não devem ser usadas na igreja. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Pressão para que todos falem línguas. Muitos são forçados a receber o dom de línguas, o que não acontece nas Escrituras. O propósito do dom de línguas na época dos apóstolos. Na visão reformada, o dom de línguas na época dos apóstolos tinha um propósito específico, vinculado à autentificação e à expansão do Evangelho. Ele servia como sinal de que o Evangelho estava sendo pregado a todas as nações, conforme prometido por Cristo, Atos 1:8. O dom de línguas era um meio de comunicação milagroso, permitindo que os apóstolos e os primeiros cristãos proclamassem a mensagem de salvação a pessoas de diferentes línguas e culturas. Além disso, esse dom era um sinal da presença do Espírito Santo e um meio de confirmação da autoridade apostólica, acompanhando a pregação do Evangelho. Com o fechamento do cânon bíblico e a consolidação da revelação divina, o dom de língua cessou, não sendo mais necessário, uma vez que a mensagem de Cristo foi completamente revelada nas Escrituras. Portanto, a visão reformada sustenta que o dom de línguas teve um papel temporal restrito à era apostólica e não é um dom contínuo na igreja atual. O dom de línguas em Atos 2 tinha o propósito de comunicar claramente o Evangelho a pessoas de diferentes línguas e culturas, sendo um sinal de que a mensagem de Cristo estava se espalhando por todas as nações. Se fosse como o praticado em igrejas pentecostais e neopentecostais modernas, línguas dos anjos, isso distorceria o propósito original, que era a edificação e evangelização clara e compreensível,
e não uma experiência subjetiva ou sem entendimento. Atos 2:4-8. As línguas eram idiomas falados e entendidos, não palavras sem sentido. 1 Coríntios 14:23. Se todos falassem em línguas sem interpretação, pareceriam loucos. Se a Bíblia diz que línguas precisam ser interpretadas, por que hoje as línguas ensinam o contrário? Porque essas igrejas preferem a emoção e ao espetáculo, a obediência à palavra de Deus, que as Escrituras. A Bíblia é clara em 1 Coríntios 14:27-28. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Mas em vez de seguirem a ordem de Deus, esses falsos mestres distorcem as Escrituras para criar confusão e engano, permitindo um show de línguas sem sentido, com o intuito de manipular e seduzir os fiéis. Mateus 7:22-23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Cristo não reconhece esses operadores de milagres, porque eles nunca foram dele. O que fazem não é fruto da comunhão com Deus, mas sim da influência maligna que promove falsos sinais para seduzir os incautos. 2 Tessalonicenses 2:9-10. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Os sinais e prodígios que não glorificam a Deus e não são acompanhados da pregação do verdadeiro Evangelho são uma arma de Satanás para confundir e enganar. O verdadeiro poder de Deus não se manifesta em espetáculos, mas na transformação de vidas pelo Evangelho. A esses feiticeiros evangélicos, o fim está determinado. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quem está por trás desses enganos? A Bíblia é clara: Satanás se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Ele opera sinais mentirosos para desviar as pessoas do verdadeiro Evangelho. O que esses enganos produzem? Idolatria a pastores e profetas, imagens vivas, evangélicos que vivem por emoções e experiências, não pelas Escrituras, desprezo pela Bíblia e pelo verdadeiro Evangelho de Cristo. 2 Timóteo 4:3-4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se desviarão da verdade, voltando às fábulas. 1 João 4:1. Não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A maldição dos evangélicos feiticeiros. Os falsos milagreiros feiticeiros evangélicos são agentes do engano, usados por Satanás para perverter o Evangelho de Cristo. Eles não operam pelo Espírito Santo, mas por espíritos enganadores que fascinam multidões com sinais e maravilhas, enquanto distorcem a verdade e desviam almas da salvação verdadeira. A Bíblia já os denunciou há séculos. Mateus 7:22-23. Cristo não reconhece esses operadores de milagres, porque eles nunca foram dele. O que fazem não é fruto da comunhão com Deus, mas sim da influência maligna que promove falsos sinais para seduzir os incautos. 2 Tessalonicenses 2:9-10. Os sinais e prodígios que não glorificam a Deus e não são acompanhados da pregação do verdadeiro Evangelho são uma arma de Satanás para confundir e enganar. O verdadeiro poder de Deus não se manifesta em espetáculos, mas na transformação de vidas pelo Evangelho. Novamente eu repito, Gálatas 1:8-9. Se você se sente confortável no meio desses enganadores, saiba disso. É um sinal de que sua consciência está morta. Você foi vacinado para ir contra a verdade das Escrituras, e se não se arrepender, colherá a condenação eterna.
Fuja enquanto há tempo. Se você não romper com esses lobos agora, se não voltar à palavra pura, se não buscar o verdadeiro Cristo das Escrituras, que exige santidade e arrependimento, você será contado com aqueles que ouviram do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém.